Graça e paz da paz, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesse dia de hoje, pela manhã, eu quero trazer uma palavra para a tua vida. Você que está passando por certa tempestade, por certa tribulação, por certa angústia, Jesus, Ele está passando e Ele está vendo a sua luta, a sua dificuldade, os seus problemas. E Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para a outra banda. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Despertaram, dizendo: Mestre, não te dá por que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E dizia uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui está um posicionamento. Aqui os discípulos, aquele povo andava com Jesus ali. E eles não sabiam. Eles ainda não perceberam quem falava com eles. Hoje, qual é a sua tempestade? Qual é a sua tribulação? Qual é a sua angústia? Qual é o seu sofrimento? Qual é o seu problema? Aonde você está? Entre você e a família, entre você e o trabalho do gerente ou dono, entre você que está no presídio, você que está no colégio, numa faculdade. Qual é a sua tempestade? Qual é a tempestade que está te incomodando? Aqui, os discípulos que estavam com Jesus no barco, fala, ele estava dormindo, Jesus, estava dormindo quando começou a tempestade. E ele falou: Senhor, o Senhor não se preocupa o que pode estar acontecendo conosco? Jesus pegou e falou para ele: Por que sois tão tímido? Ou por que você não tem fé? Aqui a timidez é um ato de fraqueza, não um ato de simplicidade, é um ato de fraqueza. Ele diz assim: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E ter fé é a certeza das coisas que não se vê, mas esperam. Você está passando por lutas porque você ainda não tem uma fé genuína no Filho de Deus. Essa luta que você está passando não é sua. Essa enfermidade, essa calúnia, essa crítica, não é sua. Aqui diz que o Senhor: Por que sois tímido? Ainda não tendes fé? Se Ele deu fé para todo mundo. Você tem fé, mas você não pratica a tua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. Pela fé, no passado, os homens alcançaram objetos, obstáculos, alcançaram todos os profetas, alcançaram tudo que podiam, crendo, tendo fé. E a palavra, né?
fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não pare de ouvir a palavra, não para de ler. Você parando de ler, você parou de ouvir. Porque outros falam para você, a palavra entra aqui, sai aqui. Você não dá importância. Mas quando você pega a Bíblia e começa a ler, o seu ouvido é o primeiro a ouvir o que você está lendo. Por isso que é bom você ler em voz alta, para que você mesmo possa entender o quanto você lê certo e o quanto você lê errado. Muitas vezes vejo o quanto que eu leio errado. Mas isso não me desanima. Isso me incentiva a cada vez ler mais para me poder acertar. Porque eu, por mim mesmo, não tenho capacidade nenhuma se o Senhor não permitir. Se o Senhor não me der me capacitar. E eu quero deixar nessa manhã para você essa palavra, que está em Marcos capítulo 4, 35 ao 41. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertaram dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos ou que estamos a perigo de morte? E ele respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquietai. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé. Coloque a tua fé em prova, irmão. Coloque. Ouve os mais velhos, ouve os irmãos, para que os irmãos possam te apacentar, te acolher. Aceite o acolhimento dos irmãos, para que os irmãos possam abraçar você, a sua causa, a sua justificativa. Que Deus possa operar essa tempestade somente em Cristo. Somente no Senhor que podemos vencer, mas através da palavra, através da comunhão e na união. O Salmo 133 diz: ó, quão bom, quão suave, que os irmãos vivam unidos. Amém? Graça te dou, Senhor, te louvo nessa manhã, agradeço pela essa palavra. Senhor, que a tua palavra possa nos libertar, Senhor, desse temor, desse medo da tempestade, desse vendaval, Senhor, dessa angústia, desse sofrimento. Senhor, visite, Senhor, as famílias, Senhor, a cada casa, Senhor. Visite a igreja, Senhor, na terra, todos aqueles, Senhor. A tua palavra fala sobre a questão da semente, Senhor, da parábola, Senhor, que a nós, Senhor, nos daria, Senhor, ao entendimento, mas aos outros, Senhor, não daria. Senhor, em teu nome, Jesus, nos capacite para podermos entender, Senhor, o temor que é devido a ti, Senhor, a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.